Fala, seus povo, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Nesse vídeo eu vou explicar pra vocês como que vocês podem aprender japonês assistindo anime. Esse é o método que eu uso, não é um método super simples, ele dá um pouquinho de trabalho, ele exige que você instale alguns programas, que você faça algumas configurações, mas se isso te parece interessante e você acha que consegue fazer isso seguindo esse tutorial, eu garanto pra você que você vai ter uma das melhores ferramentas de aprendizado possíveis. Se você seguir certinho esse tutorial, é assim que você vai estar aprendendo japonês com animes. もうちょいどうにか。ならないものですかね。その監督者たちが出会った日のことである。 Então, eu estava aqui assistindo anime, estudando, e daí apareceu uma palavra que eu não conhecia. Apareceu esse deata, que na verdade é deal. Então eu vi aqui, opa, legal, ok. Então eu quero pegar isso daqui. Talvez eu queira pegar um pouquinho das frases anteriores. De novo, dá Ctrl C, clico no MPV, dou Ctrl V dentro dele, e daí ele vai começar a processar essa informação. E aí, dentro desse cartão, que já estava criado e foi alterado, você vai ter todas as frases que você colocou, você vai ter o print da tela no momento em que estava parado, e você vai ter o áudio completo. 出会うもうちょいどうにか。ならないものですかね。その監督者たちが出会った日のことである。 Mas então, vamos lá. Vamos fazer a instalação. Primeiro de tudo, você vai precisar baixar o MPV. O MPV é nada mais do que um reprodutor de mídias. Ele é parecido com o VLC, aquele famoso do conezinho, ou talvez com qualquer outro reprodutor de mídias que você possa ter. A diferença do MPV para o VLC ou outros parecidos é, primeiro de tudo, que ele é muito mais leve, então ele roda muito mais rápido, ele não tem certas travas, certos delays que outros aplicativos têm, mas em compensação é que ele também é muito mais simples. O MPV é muito mais cru, ele não tem muitas das coisas até básicas que você está acostumado no VLC. Ele não tem muita interface, por exemplo. Então ele é realmente feito para pessoas que gostam de mexer com programação, de mexer com scripts, de mexer com códigos, com teclas de atalho, porque ele realmente não é muito intuitivo. Ele dá um pouquinho de trabalho para você conseguir usar. Mas se você faz esse esforço e aprende a usar, ele realmente é uma ferramenta absurdamente forte, que te permite fazer praticamente o que você quiser. Esse mesmo add-on também vai nos permitir que nós usemos o MPV para poder colocar as frases das legendas em um site que permita que a gente estude elas diretamente com o dicionário. E em muitos casos, você nem sequer vai precisar do Anki para poder estar estudando usando o anime. Você estuda diretamente enquanto assiste. É uma ferramenta muito boa de imersão que permite você absorver o japonês de forma muito mais rápida e de forma muito mais natural. Então eu recomendo fortemente. Aliás, a propósito, deixa eu recomendar aqui pra vocês um vídeo em inglês de um canal no YouTube muito bom. É este daqui, certo? O canal se chama Matt vs Japan. É deste camarada aqui, o Matt, que ensina um monte de ferramentas e um monte de materiais muito práticos para quem quer aprender um idioma de forma séria. Então, esse vídeo dele é um tutorial super completo sobre o MPV. Tá em inglês, obviamente. Então, se você entende o idioma e achar interessante, recomendo que vocês também deem uma olhada. Ele também fala sobre como instalar alguns scripts diferentes dos que eu vou mostrar para vocês aqui hoje. E claro, como sempre, todos os links estão aqui na descrição desse vídeo. Primeiro de tudo, vamos precisar instalar o MPV. Para fazer isso, nós simplesmente entramos aqui na página inicial do MPV. Essa daqui é a página oficial deles. Nós podemos ir para o botão de instalação aqui embaixo, ou instalação aqui em cima, dá no mesmo. Clicando nele, isso vai abrir a página de instalação, que nos permite baixar o MPV. Como eu falei, o MPV é um programa muito simples, então ele realmente não tem nada de muito complicado em termos de instalação. Na verdade, você nem precisa instalar ele exatamente. Você só baixa o programa e ele já está funcionando. É um programa portátil. Então, para baixá-lo, você clica aqui nesse primeiro link do SourceForge, que vai ter a versão mais recente do programa. Então tem várias opções aqui. Como eu disse, esse é um programa para entusiastas. Mas o que eu recomendo para vocês é vir na pasta de 64-bit, se o seu computador for 64-bit, a maioria hoje em dia é. Você clica nela e aí simplesmente baixa a versão mais recente do programa, que vai ser exatamente o primeiro arquivo na lista. Então aqui no meu caso, a versão mais recente é essa daqui. Vocês podem ver até pela quantidade de downloads que muita gente baixou a versão anterior, que foi disponível alguns dias antes, mas as diferenças são sempre muito poucas. Baixem a versão mais recente, que ela vai ser a mais atualizada, e aí é só escolherem a pasta do seu computador em que vocês as vão colocar. Feito o download, vocês vão ver aqui que ele baixou um arquivo .7z. Deixa eu abrir ele aqui para vocês.
Então, esse daqui é o arquivo do MPV. Ele é um arquivo .7z. Ele não mostra aqui a extensão, mas ele realmente é um arquivo comprimido, parecido com um arquivo .rar ou .zip. Então, para você abrir ele, ou no caso, para você extrair ele, você vai precisar de um programa de extração. Eu uso esse daqui, o WinRAR. Eu vou deixar também um link na descrição para vocês baixarem ele, se já não tiverem, mas não é nada muito complicado. Clica com o botão direito, extrai o arquivo para a sua pasta. Quando ele terminar de extrair, vai sair uma pasta que tem todas as informações do MPV. E tá feito. Se vocês abrirem o MPV aqui, vocês vão ver que ele já está funcionando. Esse é o MPV. Você não precisa instalar nada, é só baixar a pasta. Porém, existem algumas vantagens de você instalar, entre aspas, o programa. De você rodar um instalador que já vem junto dele. Então, o que eu recomendo para vocês? Eu recomendo vocês pegarem a pasta do MPV, inclusive eu vou renomear ela para um nome mais simples, só precisa de MPV mesmo, sem esses códigos todos. Vou deletar aqui o arquivo zip original. E daí você vai pegar essa pasta, você vai recortá-la. Então vamos dar aqui um Ctrl X, certo? Recortar. E daí nós vamos colocar ela em uma outra pasta. Vamos colocar junto com os outros programas do computador. Para isso nós vamos em disco local, entramos aqui em arquivos de programas x86, que são os programas de 64 bits. E aqui dentro nós simplesmente soltamos aquela pasta. Vamos aqui em colar ou damos um Ctrl V. Ele vai pedir aqui a permissão de administrador para poder mover essa pasta. Você dá essa permissão. Clique em continuar. Feito isso, o programa está colocado aqui. Aí é só clicar nele e agora você vai ter que rodar o instalador. Então você entra nessa pasta, installer, e daí você roda o mpv/install. Clica com o botão direito, executa como administrador, ele vai pedir a sua permissão, você diz que sim, e daí agora ele simplesmente vai rodar esse instalador para vocês. Pronto, concluído. Como vocês podem ver aqui, o motivo da gente fazer essa instalação é para ser possível configurar o MPV como programa padrão para abrir certos tipos de arquivo. Então ele simplesmente configurou isso para todas essas extensões aqui. Então agora, se você for abrir um arquivo, você pode abrir ele automaticamente com o MPV pelo padrão do próprio Windows. Se você apertar qualquer tecla, ele vai abrir justamente o painel de controle do Windows. E aqui você pode definir os programas padrão para abrir qualquer tipo de arquivo. Nós não vamos fazer isso por aqui agora, certo? Vamos agora nos concentrar em configurar o nosso MPV. Se você não quiser, por qualquer motivo, instalar o MPV, se quiser usar ele de forma portátil, você não precisa fazer esse processo. É só você fazer tudo o que eu for fazer da agora em diante na pasta em que você colocou o seu MPV. Acaba que não é tão diferente assim. Para configurar então o MPV, nós precisamos, primeiro de tudo, rodar ele pelo menos uma vez, só para ele realmente se configurar e criar as pastas necessárias. E agora, nós vamos seguir as instruções do manual do próprio MPV. Esse manual está no site deles, eu vou deixar um link na descrição do vídeo. E nesse manual, você tem todas as explicações de como o programa funciona, de como usar o programa e também de como configurá-lo. Então, especificamente, nós vamos aqui em arquivos de configuração, e você vai ver que ele vai ter várias informações bem detalhadas e bem complexas para quem realmente quiser entender como essas configurações funcionam em detalhes. Mas o que nós vamos usar é, na verdade, muito simples. Se você digitar porcentagem appdata, appdata, porcentagem, isso vai abrir diretamente a pasta roaming do seu Windows. Essa é uma pasta que normalmente fica oculta e dentro dela nós temos algumas informações interessantes sobre vários programas que você tem salvos. Dentre eles, o MPV. Se não estiver aparecendo aqui o MPV, é porque você não rodou ele ainda. Você tem que rodar ele pelo menos uma vez. Clicando aqui, você vai ver que a pasta está vazia porque ele está zerado. Ele não tem nenhuma configuração. Então o que nós vamos fazer é criar essa configuração. Então, para criar essa configuração, nós vamos abrir simplesmente um documento do bloco de notas. Um documento de texto comum, em que nós vamos escrever o código da configuração do programa. Como eu expliquei, esse é um programa bem cru. Então, para você configurá-lo, você tem que colocar um código. Mas eu vou deixar isso mais simples para vocês. Eu vou deixar um código já pronto, que é o que eu uso para o meu MPV. Nada muito complicado, tudo bem simples mesmo. Ele é muito baseado no código que o Matt, daquele vídeo que eu recomendei, também usa. Então, realmente é um código bem padrão, bem tradicional. Então, dentro desse código, você simplesmente salva ele. E na hora de salvar, você clica em salvar como. E agora vem a parte importante. Você vai escolher agora a pasta lá do MPV. Então, vamos de novo em porcentagem, appdata, porcentagem. Você entra aqui dentro do MPV. E aqui dentro, você vai nomear esse arquivo como mpv.conf. Certo? E importante, você tem que mudar isso aqui. Não pode ser .txt, tem que ser todos os arquivos.
Porque ele vai interpretar esse ponto .conf como uma extensão do próprio MPV e aí vai funcionar. Se você não fizer isso, não vai funcionar. Então vamos salvar. Então ele já salvou, o arquivo já está aqui. Se você quiser mexer com essa configuração, por exemplo, aqui é a prioridade de idioma. Qual idioma ele vai priorizar em comparação com os outros? Tanto para o áudio quanto para a legenda. Aqui são algumas informações se a legenda vai ser visível ou não. E assim por diante. Você pode acrescentar outras configurações, retirar configurações, mudar essas configurações. É muito customizável, mas dá um pouquinho de trabalho você saber como tudo isso funciona. Para o nosso uso, é isso que precisamos. Agora, a gente já consegue usar o MPV. Ele já está configurado. Então, se nós voltarmos para a pasta onde ele estava aberto, aqui está o MPV, e se nós simplesmente clicarmos nele, vamos ver que nós conseguimos assistir qualquer coisa que quisermos. Então, se você, por exemplo, quer assistir a 3ª temporada de Kaguya-sama, você pode simplesmente abrir um episódio qualquer, e você clica e ele vai abrir diretamente com o MPV. Se ele não tiver configurado, você clica com o botão direito, aí você vai em abrir com e seleciona o MPV, ou melhor ainda, você clica em escolher outro aplicativo, e aqui dentro você clica no MPV, e daí usa ele para sempre abrir os arquivos .mkv, e aí com isso ele vai abrir o episódio. Então, como vocês podem ver, com isso ele abriu aqui o anime. Como eu expliquei, o MPV é realmente muito simples, ele não tem nada muito mais complicado fora essa interface. Tá? Então aqui é a interface de play, de pause, de avançar e de voltar, mas de resto ele não tem nenhum outro menu. Tudo que você faz nele é por tecla de atalho. Então você usa as setas direcionais do seu teclado para modificar a posição em que você está. Você pode clicar simplesmente em algum ponto específico, e daí você vai conseguir assistir o anime naquela cena em particular. Você vem aqui embaixo para alterar as trilhas de áudio, nesse caso só tem japonês, então não tem outra opção. Você clica aqui na lateral para alterar as trilhas de legenda, certo? E você vai ver que ele tem várias opções. Esse arquivo que eu tenho aqui, ele tem inglês, francês, alemão, italiano, espanhol, português e assim por diante. Você vai ver que ele não tem nenhum tipo de delay, ele abre instantaneamente a legenda. E claro, se vocês quiserem usar um método de estudo de japonês, que é o que eu estou tentando ensinar aqui para vocês podem usar legendas diretamente em japonês. Se o seu arquivo não vem com legendas em japonês, porque isso realmente não é muito comum, é só você baixá-las direto da internet. Um site que eu recomendo muito para baixar legenda em japonês é este daqui, o kitsoneko.net. Dentro do Kitsoneko você tem legenda de todo tipo de coisa, mas a gente quer ver legendas em japonês. E aí vocês vão ver que ele tem legenda de praticamente tudo. Tem muitos animes aqui, todos eles com legendas muito completas, então vocês podem encontrar bastante coisa aqui. É bem difícil, só coisas realmente mais antigas que vocês não vão encontrar. Mas tem animes aqui que tem arquivos de legenda de mais de 10 anos atrás, e os animes em si são até bem mais antigos que isso. Então é bem completo. Recomendo bastante esse site, ele é muito bom e totalmente gratuito. No meu caso, eu tenho arquivos de legenda que eu baixei para a 3ª temporada de Kaguya-sama. E aí, se você quiser instalar algum desses arquivos, basta você clicar nele e arrastar e soltar dentro do MPV. Ele automaticamente vai colocar o arquivo de legenda em japonês. Olha só como ficou. Então, como vocês podem ver, o arquivo de legenda já funciona perfeitamente, mas se por algum motivo ele não estiver funcionando, existem algumas dicas do que vocês podem fazer. De novo, o próprio site do MPV é bem completo com as informações que você precisa. Ele tem todas as teclas de atalho mais importantes aqui, explicando, no caso em inglês, como exatamente você pode usar o programa. Mas eu vou separar algumas das principais aqui para vocês. Então, por exemplo, você pode utilizar o ponto e a vírgula para poder avançar um quadro, avançar um frame ou voltar um frame. Você pode usar as setas direcionais para você avançar ou voltar 5 segundos. Segurar a Shift e apertar a tecla para voltar ou avançar 1 segundo. Você pode usar a tecla para cima e a tecla para baixo para voltar ou avançar 1 minuto. Você pode segurar Ctrl e daí apertar as teclas direcionais para você avançar diretamente para a próxima legenda. Então, segurando Ctrl, ele volta não 1 segundo, mas exatamente para o começo da fala anterior. Isso é muito prático quando você está estudando, porque você volta exatamente para a frase que talvez você não escutou tão bem ou você quer ouvir de novo. Então, ele pega exatamente aquela frase do começo. Se por algum motivo você vê que a legenda não está sincronizada, você pode também, como aqui mesmo explica, utilizar a tecla Z. A tecla Z minúscula ou maiúscula vai diminuir ou aumentar o delay da legenda. Então, se por algum motivo a legenda em japonês ou em qualquer outro idioma não está sincronizada, você só vai apertando Z ou segura Z para ele fazer isso com mais velocidade e ele vai tentar ressincronizar a legenda para você.
E de novo, o VLC também tem esse tipo de recurso, mas como eu expliquei, o VLC é muito mais lento. Então às vezes ele trava, ele demora para poder ressincronizar. O MPV não, ele é bem prático, ele abre direto, ele não trava, é realmente um programa muito bom. Feito isso, o que nós vamos fazer agora é a parte de fato mais interessante. Vamos instalar algumas extensões no nosso MPV. Existem várias extensões muito interessantes que nós temos aqui, vários scripts, como é o termo exato que se usa para eles. Eu inclusive vou compartilhar alguns deles com vocês. Eu vou deixar na descrição do vídeo um link para essa página do GitHub em que um usuário guardou vários e vários scripts do MPV. Então essa aqui é uma página do GitHub oficial do próprio MPV. Então dentro dela você tem um compilado de vários scripts que fazem várias coisas diferentes. Eu recomendo vocês darem uma olhada, é realmente muito interessante. Eu vou deixar até algumas recomendações na descrição do vídeo de alguns scripts que as pessoas usam muito. Mas o que a gente vai usar hoje não está nessa lista, ou pelo menos eu não achei ele nessa lista, eu achei ele em outro site, mas ele é extremamente útil. O site se chama animecards.site. Esse é um script criado por alguém chamado Anacreon, e essa pessoa criou um script que te permite não só estudar anime utilizando um dicionário de forma simultânea, como também criar cartões do Anki instantaneamente. Então, primeiro de tudo, você vai precisar baixar o Yomi-chan e fazer a instalação e a configuração dele. Eu já mostrei como fazer isso em um outro vídeo aqui do canal. E você vai precisar também instalar o próprio MPV, como eu já mostrei a fazer nesse mesmo vídeo. Feito isso, você vai baixar esse script. Então, existe uma versão recente dele nessa pasta do Mega. Então, é só abrir esse link aqui e aí você vai conseguir baixar essa versão. No meu caso aqui é a versão 35, pode ter uma versão mais recente, não sei. Aí você simplesmente clica no botão direito e você baixa ela, certo? Pode baixar de forma normal. E agora que ela baixou, você simplesmente vai colocar ela na pasta de scripts do seu MPV. Nós vamos abrir aqui esse arquivo. E daí, abrindo a pasta em que o arquivo se encontra, nós vamos simplesmente recortar esse arquivo. Vamos dar um Ctrl X aqui. Nós vamos voltar lá para o AppData. Então, porcentagem, AppData, porcentagem. E aqui, dentro da pasta do MPV, nós vamos criar uma pasta nova para scripts. Então vamos aqui em novo, pasta, escrevemos scripts. Se a pasta já não existir, talvez você já tenha ela, porque você instalou outros scripts. E aí você clica nessa pasta e simplesmente cola aquele script aqui. Com isso o script já vai estar funcionando. É só fechar o MPV e abrir ele de novo, e aí você já consegue usar ele normalmente. Mas primeiro de tudo, vamos fazer algumas configurações. De novo, elas têm que ser feitas à mão. Então você abre esse arquivo, você pode abrir ele com um bloco de notas mesmo, não tem nenhum problema. E daí aqui nós vamos fazer algumas edições. Aqui tem os créditos de quem fez esse script, temos algumas informações adicionais de como ele funciona, mas o que nós vamos realmente precisar fazer é configurar aqui esse script com o nome dos campos que nós usamos nos nossos cartões do Anki. Então, se vocês abrirem aí o seu Anki, vocês vão ver qual é o nome dos campos que vocês usam nos seus arquivos. Então, se vocês olharem, por exemplo, nesse cartão que eu tenho aqui, vocês podem ver que eu tenho campos como expressão para a frase, focus morph para a palavra-chave e assim por diante. Então, é só a questão de nós virmos aqui na nossa configuração e colocar os nomes corretos. Então, no campo da frente, você vai escolher o campo em que a palavra fica. No meu caso é focus morph. E, de novo, se você quiser usar esse mesmo cartão, esse mesmo padrão de cartão que eu tenho, eu vou deixar um link para ele na descrição. Vai ser um deck vazio do Anki, em que você só clica nele e ele vai absorver esse padrão de cartão automaticamente. Aí aqui nós temos um campo para o áudio da frase, certo? E no nosso caso aqui, ele é audio sentence, certo? Então é áudio, sem acento, underline, sentence. Nós vamos ter aqui um campo para a própria frase, certo? No meu caso ali é o expression. Então vou colocar aqui entre aspas, expression. Temos um campo aqui para o print da tela, certo? Então no meu caso aqui é screenshot. E agora nós precisamos mudar o caminho para a coleção de mídia do Anki, certo? Então ele tem aqui algumas explicações, se você usa Linux ou se você usa macOS. Nesse caso nós temos que mudar esse código aqui, tá? Então dentro desse código, ele vai entrar naquele AppData e daí ele vai procurar a nossa pasta do Anki. Então se nós entrarmos aqui na pasta, então o mesmo AppData, tá? Só para mostrar para vocês. Existe uma versão dele para o Anki, certo? Então ele está aqui, ó, Anki 2. E se você clicar nele, ele guarda todas as informações mais importantes do seu Anki, inclusive os arquivos de mídia, como os prints ou áudios que você tenha nos seus cartões. Então o que você vai precisar aqui é saber o caminho para a pasta de mídias do seu usuário. No meu caso, eu uso o usuário padrão do Anki em português, que se escreve usuário 1 em português com acento. Então esse é o nome que eu preciso mudar. Essa é a minha pasta e é aqui que eu tenho as minhas mídias. Essa é a minha pasta de coleção de mídia.
Então eu vou vir aqui na configuração, certo? Então tem que alterar esse ponto aqui. E onde está escrito Anki2 barra user1. Tá vendo que está escrito user1? Então eu vou mudar isso aqui, ó, deixa eu até aumentar para vocês. Eu vou mudar isso aqui para usuário1, que é o nome que eu uso, né? E daí de resto, ó, o collection.media já está certo, é exatamente o nome daqui. Então aqui ele já vai funcionar. Vocês podem mudar outras configurações, como por exemplo, ele dá um fadezinho no áudio, para poder o áudio não realmente fazer um barulho estranho quando ele corta. Então tem 0.2 segundos que ele diminui um pouquinho o volume do áudio, para depois aumentar. Ele também dá um pouquinho de bônus, certo? Esse padding. Então ele não pega só o exato áudio do momento em que a legenda está no seu vídeo. Ele pega alguns microsegundos antes e um pouquinho depois. Para se a legenda estiver um pouquinho desincronizada, você pegar um pouquinho do antes e depois e ter um pouquinho de contexto. Você também pode usar esse campo aqui para ele gerar o áudio das palavras individuais. Esse é um campo que pode ser útil se você já não estiver fazendo isso pelo Yomi-chan. Eu não gosto de fazer isso porque ele usa o Forvo, e como eu já expliquei em outro vídeo, eu não gosto dos áudios do Forvo, eu acho que eles são muito baixos, o volume deles é muito baixo, e também não necessariamente são gravações de muito boa qualidade, então eu deixo isso aqui em branco. Mas se vocês quiserem, vocês vêm aqui no campo, no meu caso seria um campo específico para o áudio da palavra, que é Audio Word, e vocês colocam esse nomezinho aqui nesse campo. No meu caso eu vou só deixar em branco. E aí tem algumas outras configurações, eu vou deixá-las no padrão mesmo, não preciso mudar nada. Agora a gente salva esse arquivo e pronto. O nosso script já está pronto e configurado. Para a gente ver ele em funcionamento, vamos precisar aqui fechar o MPV que já estava aberto com o anime, certo? Então vamos fechar aqui esse nosso episódio de Kaguya. Podemos fechar aqui essas outras abas também, tá? O que a gente vai precisar agora é de um local em que a gente pegue as frases do anime que a gente está assistindo. Para isso, a gente vai precisar do navegador, mas você não vai precisar usar ele online, certo? Você pode usar isso offline, mas você vai precisar instalar uma extensão. Eu vou deixar o link dela na descrição. Essa extensão aqui é o Clipboard Inserter. É muito simples, é só clicar em adicionar ao seu navegador. Daí você adiciona essa extensão. Se você não usa um navegador de Chromium, como Brave, ou o próprio Google Chrome, você pode baixar isso aqui para o Mozilla. É igual em todos os aplicativos. Depois de instalar essa extensão, você tem ela configurada aqui. Recomendo, inclusive, deixá-la fixada, certo? Porque você vai usar ela com muita frequência. E você pode ativar ou desativar ela dando um simples clique. Com isso feito, você vai precisar de uma página em que você vai realmente salvar as frases do anime que você está assistindo. Essa página também está disponível neste site, certo? Eu também vou deixar um link para vocês na descrição, tá? Então essa página também foi criada por esse mesmo Anacreon e o link dela está aqui. Você pode também usar esse link para baixá-la e tê-la disponível offline. Porque embora ela use o navegador, você não de fato está conectado na internet. Tudo isso é feito fora da internet. Então clicamos aqui. E aqui nós temos a página que mais nos interessa. Esse é o Text Hooker. Vamos aqui ativar o Clipboard Inserter, certo? Então você clica nesse botãozinho aqui. E o que isso vai fazer é que ele vai mostrar nessa página tudo que você der Ctrl+C do seu computador. Então, por exemplo, se eu copiar o link dessa página, ele vai aparecer aqui como texto. Olha só. Então ele pega tudo que você der Ctrl+C. Por que isso é interessante? Porque aquele script que a gente instalou no nosso MPV vai nada mais nada menos do que dar Ctrl+C em todas as frases da legenda do anime. Então, se nós abrirmos de novo aqui o nosso anime, vocês vão ver, inclusive, que ele, por padrão, abre os arquivos exatamente no lugar onde você parou, o que eu acho um recurso muito bom, muito prático para quem está estudando. E daí vocês vão ver que, se eu deixar o anime aqui rodando, ele vai pegar as frases que os personagens estão falando e, ó, ele já está colocando aqui do lado, ó. Ela vai colocá-las por inteiro aqui. Olha só que interessante, elas aparecem direto aqui. E o bom disso é porque isso aqui é texto selecionável. Vocês podem clicar nele e selecioná-lo normalmente. Ou seja, vocês podem usar o Yomi-chan, que eu já mostrei para vocês em outro vídeo, apertar Shift, e olha, vejam só, você tem a definição das palavras que apareceram aqui. Então você está assistindo o seu anime, certo? Então digamos aqui que você está reduzindo aqui a página, você está vendo aqui o seu anime, certo? Tranquilamente. Aí você encontra uma configuração que fica melhor no seu computador, tá? Você tá vendo aqui o seu anime, e aí do nada um personagem falou uma frase, certo? Então essa garota falou essa frase aqui. Ah, Ishigami-kun kekko sunao. Então olha só que interessante, você tem a palavra sunao. Digamos que você não sabe o que essa palavra é, sunao. Então você usa o Shift, vai aparecer o pop-up, e agora vem a mágica.
você pode criar um cartão diretamente dessa palavra. Você clica no maisinho aqui e ele automaticamente vai criar um cartão do Anki para você, do jeito que eu expliquei naquele outro vídeo sobre o Yomi-chan. Porém, olha que interessante, se eu clicar aqui no cartão, você vai ver que o cartão vai abrir e ele é exatamente o que a gente imagina que ele seja, certo? É um cartão normal, padrão, do tipo que o Yomi-chan cria. E ele já vem, inclusive, com um áudio do Yomi-chan. Sunao. No caso da palavra Sunao. Agora, se eu quiser fazer a mágica acontecer, o que eu vou fazer é abrir de novo aqui essa nossa página e eu vou selecionar essa frase aqui. Eu vou selecionar a frase inteira. Eu vou dar Ctrl C, ou simplesmente copiar ela aqui. E aí, se você clicar aqui dentro do MPV e der Ctrl V, ele vai começar um processo, vai fazer processamento naquele cartão e vai aparecer essa informação. Nota atualizada Sunao. Aí se você abrir o seu Anki naquela nota que estava criada, e daí, olha só, mudou. Então você tem aqui a frase completa, mas não só isso. Se você for aqui embaixo, o print da tela está aqui. O print do exato ponto em que a sua tela estava pausada. Você pode até manipular isso, você pode escolher prints melhores se você achar que o print da cena em si é meio feio, ou não é tão interessante. Mas não só isso, ele cortou o áudio também. Olha só que bacana. Sunao. 石上くん結構素直。 Olha só, você tem um áudio que a gente acabou de escutar. E aí é só questão de você configurar o cartão do jeito que você quiser. Se o padrão já estiver bom, tá ótimo. Mas talvez você olhe isso aqui e você pense, eu não quero as definições em inglês, eu quero só em espanhol. E talvez você olhe, mas ela pronunciou Ishigami, tá escrito Ishiue, o nome dele tá errado. Então eu vou corrigir ele aqui com o meu teclado japonês. Você pode fazer o que você quiser. Mas o ponto é que agora você está com isso disponível para você. Essa é uma opção para você, porque você tem esse cartão tirado diretamente do anime. Isso é muito flexível. Se você quiser fazer isso com várias frases de uma vez só, ou se você quiser colocar várias frases num único cartão para ter mais contexto, você também pode. Por exemplo, digamos aqui essa cena. もうちょいどうにか ならないものですかね。 その監督者たちが出会った日のことである。 Então, eu estava aqui assistindo anime, estudando, e daí apareceu uma palavra que eu não conhecia. Apareceu esse deata, que na verdade é deal. Então eu vi aqui, opa, legal, ok. Então eu quero pegar isso daqui. Mas eu não gostei dessa frase, eu acho que ela não é suficiente para me dar o contexto. É só a frase do narrador. Então, talvez eu queira pegar um pouquinho das frases anteriores. Então eu posso selecionar todas as frases anteriores, de novo, dá Ctrl C, clico no MPV, dou Ctrl V dentro dele, e daí ele vai começar a processar essa informação. E aí, de novo, vejam como ele funciona. Ele vai criar uma nota dentro da palavra que você criou no Yomi-chan. Por isso é importante você fazer isso nessa ordem. Primeiro você cria uma nota do Yomi-chan, do Anki, usando o maisinho verde. Depois, você seleciona as frases que você quer, certo? E daí ele vai pegar da primeira frase até a última e vai criar o cartão. E aí, dentro desse cartão, que já estava criado e foi alterado, você vai ter todas as frases que você colocou, você vai ter o print da tela no momento em que estava parado, e você vai ter o áudio completo. 出会う。もうちょいどうにかならないものですかね。 その監督者たちが出会った日のことである。 No caso aqui, ele só não apareceu com o furigana certinho, porque esse furigana é automático do Yomi-chan, que só pegou a frase da palavra, enquanto aqui eu copiei de todas. E aí é aquela coisa, você vai você mesmo alterando. Então talvez você não goste de ter 3 linhas divididas. Então você abre aqui no seu teclado, você vai, bota um espacinho e reduz. Você não gosta do parêntese dizendo quem está falando, o que é o narrador, eu tiro isso. Aí você configura do jeito que você quiser, certo? E aí você deixa o seu cartão bem limpinho, coloca definições de outros dicionários aqui, aí você vai ajeitando, certo? Mas o ponto é, com isso daqui, quando você pega a prática, você vai estar assistindo o seu anime aqui em altíssima velocidade. Você está vendo o seu anime, as legendas estão aparecendo aqui na lateral, e aí se aparece uma palavra que você não entendeu, poxa, que palavra é essa aqui? Você segura Shift e automaticamente vê a definição da palavra. Às vezes você não precisa nem pausar o anime. Enquanto você tá vendo o anime, você tá olhando as definições aqui. E daí, ok, entendi. Então você nem precisa pausar. Agora, se uma palavra for difícil, aí você fala, peraí, vou pausar, vou criar um cartão dessa palavra, vou dar Ctrl V dessa informação dentro do MPV, e daí eu vou criar um cartão que depois eu vou estar revisando. Uma última dica, só para finalizar, você precisa selecionar a frase inteira. Se você selecionar só um pedaço da frase e tentar dar Ctrl C, Ctrl V, ele não vai funcionar. Vai dar um erro, ele não vai encontrar a frase. Então, para resolver esse problema, tem uma configuração. Você clica aqui nos 3 pontinhos. Ele vai ter aqui, ó, sempre seleciona a linha inteira. Se você ticar isso, com um clique, ele já seleciona a frase toda. Isso facilita para você evitar esse erro.
E, de novo, continua sendo muito fácil você selecionar várias frases. Seleciona várias, e daí você simplesmente dá Ctrl C, clica aqui, dá Ctrl V, e daí você vai criar, de novo, mais uma série de cartões. E é isso, meus amigos. Então, se vocês gostaram desse vídeo, por favor, se inscrevam no canal. Se ficaram com alguma dúvida, podem deixar aí nos comentários do vídeo, que eu vou explicar na medida do possível. E lembrem de checar os links na descrição também, porque todos eles eu deixei aí bem completinhos para vocês conseguirem realmente instalar e utilizar esses programas da melhor forma possível. Vejo vocês na próxima. Até mais!